Salve, seres humanos! Meu nome é Mariana, sou professora de Biologia e hoje eu quero trocar uma ideia contigo. Mas espera, imagina que você está andando na rua e alguém te pergunta: moço, qual que é o maior organismo do mundo? Você vai saber responder? Bom, se você pensou que é um hipopótamo, uma baleia, até um dinossauro, já errou. O maior organismo do mundo é um cogumelo, é um fungo que ocorre lá nas florestas temperadas do Oregon. É um organismo que tem centenas de quilômetros de extensão. Os pesquisadores acreditam que ele tem cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 8.600 anos. Muito bem, os cogumelos, as orelhas de pau, as leveduras, são organismos fungos. São organismos que pertencem a um reino muito especial e um reino só deles, que é o reino fungi, que é o assunto de hoje que eu vim conversar com vocês. Então, olha só. Os fungos são organismos, então, que têm um reino próprio e eles são eucariontes, organismos eucariontes. Organismos unicelulares e multicelulares. Unicelular, uma única célula, por exemplo, as leveduras. E as leveduras, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, é uma levedura muito importante e mega famosa. Por que mega famosa? Porque ela está no nosso dia a dia, por exemplo, no fermento que faz o pão, na cerveja. Bom, os organismos multicelulares, por sua vez, eles são organizados a partir de uma estrutura básica fundamental chamada de hifa. E as hifas, elas se organizam numa estrutura chamada micélio. E para tentar ajudar a fazer a gente entender, eis aqui um esquema. Então nós temos aqui, se a gente pudesse aumentar, uma hifa, que é a unidade fundamental, ela pode ser com septos ou ela pode ser sem septos. Muito bem, com estruturas que compartimentalizam e estruturas não compartimentalizadas. Então, se a gente pegar um conjunto de hifas, a gente forma um micélio. O micélio ele pode ser dividido em duas partes. Aquele micélio que a gente chama de somático, que é o corpo do fungo, é o corpo somático do fungo, e que ele está escondido no solo da floresta. E nós temos também o micélio reprodutivo, que é uma parte dessas hifas, desse conjunto de hifas, que se especializou em reprodução, em produzir esporos e reproduzir. Muito bem. Os fungos, eles são heterótrofos, organismos heterótrofos, por absorção e por fermentação. Quando eu digo que um organismo ele é heterótrofo por absorção, o que eu quero dizer? Que esses organismos têm condição de produzir enzimas, lançar essas enzimas para o ambiente, essas enzimas então quebram, degradam a matéria orgânica extracorporeamente e depois os fungos absorvem esses nutrientes já quebrados. E a fermentação é um processo bioquímico que cai muito nas provas que um dia amanhã você vai fazer. Eu não direi nem que cai, que despenca. Fermentação é um processo bioquímico em que os organismos e os fungos estão aí dentre esses organismos que conseguem obter a sua energia através da quebra da glicose na ausência do oxigênio. Então eles obtêm o ATP, a energia, sem o oxigênio, em anaerobiose. Bom, os fungos são organismos que têm parede celular de quitina e armazenam glicogênio. Gente, esse conceito é muito importante a gente se apropriar e guardar no coração. Por quê? Porque durante muito tempo se pensava que os fungos eram muito mais próximos das plantas. Dentre os aspectos que a gente pode citar, por exemplo, o fato deles serem sésseis, serem parados. E hoje a gente está ligado que isso não é mais a real. O fato é que os fungos são muito mais filogeneticamente relacionados com os animais. Por quê? Bom, o que sustenta essa hipótese? Qual que é o argumento que sustenta essa hipótese, né? O fato de terem a quitina, porque a quitina é um polissacarídeo presente, por exemplo, no exoesqueleto dos artrópodes, na rádula dos moluscos gastrópodes, e o glicogênio, que é a reserva energética dos animais. Você é mamífero, estoca glicogênio no seu fígado, por exemplo, né? Bom, um dia amanhã, se você for fazer uma prova de Enem, por exemplo, eu ouso dizer que o examinador vai cobrar de ti algo muito, muito, muito relacionado à importância. Então, por que nós estamos aqui falando de fungos? Bom, além de ser o reino mais lindo de toda a biologia, né? Qual que é o lance de falar de fungo? Bom, os fungos têm uma grande importância no que diz respeito, por exemplo, aos antibióticos. Antibiótico a gente sabe que é um medicamento usado para a gente combater infecções bacterianas, mas há algum tempo, isso não faz assim tanto tempo, esse medicamento não existia, as pessoas morriam por infecções bacterianas das mais
simples até, enfim, as mais sérias mesmo. E aí, um pesquisador chamado Alexander Fleming, ele conseguiu isolar uma substância chamada penicilina de um fungo do gênero Penicillium e foi o primeiro antibiótico do mundo, então salvando milhares de vidas. Os fungos têm uma importância econômica, como eu citei rapidamente falando das leveduras, a gente consome muito alimento que tem fungo relacionado, não só o próprio champignon, shiitake, shimeji, que a gente costuma consumir, mas também os produtos correlatos, como o pão, como a cerveja, como os queijos. Outra importância, que aí vale a pena a gente conversar bem sobre isso, é a ecológica. E quando eu digo da importância ecológica, eu estou falando, por exemplo, de que os fungos são decompositores, tem uma grande importância, na reciclagem dos nutrientes num ecossistema, mas quando eu falo de ecologia, eu estou falando também, por exemplo, da micose. Natural a gente associar a micose à importância médica, várias micoses sistêmicas aí acabam com a vida de seres humanos, de animais, enfim, isso tem uma grande importância. Mas quando eu falo de ecologia e falo de micose, eu estou falando também, por exemplo, da Chytridiomycose, que é uma micose causada por um grupo de fungos chamado Chytridium micer, que acaba atacando a pele dos anfíbios. E os anfíbios acabam morrendo porque não tem como fazer a troca gasosa pela pele, a respiração cutânea fica prejudicada. Ou seja, uma micose que está causando o declínio de uma população, eliminando espécies, então tem uma implicância de biodiversidade, mas ao mesmo tempo tem uma grande significativa implicância do que diz respeito ao impacto nas cadeias tróficas a partir da eliminação dos anfíbios dos ecossistemas. Então, gente, era isso que eu queria falar, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado, E é isso, então, se você curtiu, dá um like aí nesse vídeo, compartilha com seus amigos, fica bem, se hidrata, se alimenta, é nóis!